Se você recebeu esse vídeo é porque alguém que te ama muito quer te dar um toque. Assista aí. Oi gente, hoje nós vamos falar da Lorin Prota e eu quero trazer um outro detalhe em relação também à imagem, que a gente sempre fala do look. Hoje eu quero trazer alguns detalhes do look também, mas focar um pouquinho mais agora na maquiagem, que eu achei principal assim nela nesses últimos dias, a maquiagem dela, como que mudou e como transformou em relação à comunicação de imagem. Então pra você que acha que é só a roupa que comunica, hoje você vai ver que a maquiagem também faz muita diferença. Então vamos lá, abri aqui o Instagram, quero de uma forma muito natural assim, que a gente vai conversando pra vocês verem o que eu tô querendo apontar. A Lorin Prota, a gente, se for falar de formato de corpo, ela é realmente isso aqui, ampulheta. O formato de corpo ampulheta é o formato de corpo mais fácil de compor look. Por quê? As medidas dele são basicamente as mesmas e tem a presença de cintura. Então ele fica bom com uma calça larga, com uma calça justa, com um ombro largo, com um ombro estreito. Então é muito fácil. E ela se encontra muito bem dentro desse formato, então nem vamos falar muito em relação a isso. Mas eu quero trazer em relação à maquiagem, porque a maquiagem comunica também muita coisa. Então, a primeira foto que eu quis trazer pra vocês é como que a imagem também comunica numa maquiagem, que às vezes a gente força um pouquinho mais. Percebe como que mudou a feição dela, o rosto, a comunicação, tudo, com uma imagem tão forte, com uma maquiagem tão forte como ela tá aqui. E olha o rosto dela natural. Olha como que ela é linda, mas às vezes a gente foca em trazer uma maquiagem totalmente diferente do nosso rosto, das nossas características, e muda totalmente. Então aqui, ó, a diferença do olho, às vezes ela aumentou muito os cílios, eu não sei na parte do contorno, o que foi realmente que mudou, mas a maquiagem que a gente não traz com tanta leveza ou com um pouco de naturalidade, com certeza vai conseguir fazer mudar as suas características do seu rosto. Então, em relação à maquiagem, tá muito forçado, né? Por exemplo, os olhos muito carregados, a boca muito carregada, sem contar também que tem a parte do contraste. Então, a pele dela mais clara, cabelo dela claro, sobrancelha mais escura, então focou muito mais nos olhos, porque o resto do contraste dela tá baixo. Então, contraste baixo pro intermediário, a gente tem que geralmente harmonizar trazendo uma repetição. E aqui ela fez ao contrário. Ela trouxe um foco maior nos olhos e na boca, sem contar que mudou um pouco a estrutura do rosto. Então esses traços muito mais marcados trouxe um pouco pro masculino. Então olha como que ela é muito mais feminina com outros tipos de maquiagem. Aqui é uma maquiagem muito mais leve, mais natural. Aqui ó, uma outra que ela trouxe a maquiagem, mas percebe que não tá muito carregado. Outra coisa também que fez muito mais sentido dentro do contraste dela, a raiz dela tá mais escura, harmonizando com a sobrancelha. Então isso também é bacana a gente trazer para trazer uma harmonia e não focar só num ponto dentro do rosto. E por mais que ela tá fazendo um bico, né? Geralmente a boca ficaria maior, mas ainda assim não tá focando tanto na boca como essa foto aqui. Imagina se ela estivesse fazendo um bico com essa foto, como ia ficar ainda mais chamando a atenção. Então a gente tem que tomar cuidado um pouquinho nessa parte do contraste. Se a gente tem a pele clara, cabelo escuro, sobrancelha escura, a gente tem que trazer essa harmonia, porque percebe aqui, ó, se eu trago um loiro muito claro aqui na frente, vocês foram surpreendidos agora. Então, se eu trago um loiro muito aqui, percebe que meu contraste muda? Não fica tão harmônico, eu acabo ficando um pouquinho mais pálida e minha sobrancelha destaca mais, porque alguma coisa tá errada. Então é legal trazer o loiro sim, porém trazer um pouquinho do contraste escuro para ele trazer uma conexão com as minhas características, porque senão acontece isso aqui. Tudo claro e aquele olhar muito marcante, chamando atenção para os olhos, e a maquiagem trouxe ainda mais traços masculinos, né? Basicamente então, pintar a sobrancelha de loiro também, vai ficar bom. Contraste fica sem Então, mas o que ela tem que fazer nesse Mas o que ela poderia fazer? Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Ela tá com cabelo claro, sobrancelha escura aqui. O que eu indicaria? Trazer uma sobrancelha um pouquinho mais intermediária, podendo descolorir, né? Que você trouxe esse cabelo bem claro. E a maquiagem um pouquinho mais clara, não tão escura como tá aqui. Porque aqui ela tá sobrancelha escura, sombra escura, cílios escuro, tudo escuro aqui. E aí focou só nos olhos. Mas o que seria mais interessante é misturar esse loiro com algumas mechas inversas para trazer o contraste ideal. Se ela traz aqui um pontinho mais escuro junto com o loiro, aqui ó, por exemplo, se eu trago um pouquinho
do loiro misturado com o castanho, eu já quebro totalmente esse marcado demais. Então eu ia meio que dividir a atenção, não ia ficar só no olhar como ela fez aqui. Então trazer um pouquinho de mechas inversas para ela seria o mais ideal, trazendo junto com essa maquiagem que ela tá aqui. Então isso acontece muito nas mulheres que querem deixar o loiro muito aberto, muito claro, todo loiro o cabelo, né? E não essas mechas trazendo um pouquinho do escuro. Acaba ficando um pouquinho mais apagada, certo? Então, se a gente quer um cabelo todo loiro, bem claro, a gente tem que acompanhar junto com a maquiagem um pouquinho mais suave também, para não focar só num ponto ou no outro. Mas é claro que isso sempre vai depender da comunicação de imagem que você quer. Ah, eu quero chamar a atenção só pro meu olhar. Tá perfeito aqui, entende? Mas se a ideia é trazer uma harmonia, não é o ideal. O patrocinador era um rímel, aí dava certo, né? O quê? O patrocinado da foto era um rímel. Sim, se ela quer chamar a atenção do rímel, é uma maquiagem perfeita aqui, a gente só vê o rímel. Mas essa os boca cílios. não tá forçada? Então, na boca... Porque parece uma harmonização que deu errado, assim. Em relação à boca, o que aconteceu? Ela trouxe um foco tão grande pro olhar e ela apagou um pouco o batom com a boca. Só que aí é a estrutura da boca mesmo que tá grande, né? Ou às vezes o lápis foi passado um pouquinho pra fora pra aumentar, né, a boca. Então, mas o que tá focando mais é no olhar. O batom, eles trouxeram algum critério assim, passa um pouquinho pra fora, que dá essa impressão de maior. E sem contar que deve ter ali um ácido ali junto, né? Pra dar uma aumentadinha. Então, isso que é legal a gente trazer quando a gente quer trazer harmonia e quando a gente quer focar em outra coisa. Quando a gente quer trazer harmonia, é importante saber qual é o seu contraste, pra aí sim trazer tudo harmônico e não focar numa coisa ou em outra. Ah, e antes de eu ir embora, se você conhece alguém que às vezes força um pouquinho mais a maquiagem ou tá com contraste errado em relação ao cabelo, já compartilha pra amiga esse vídeo que já vai ajudar ela também. Comenta aqui, curte e compartilha com o máximo de pessoas que você puder e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!